do contrato, quando eu falei lá de, nem falei ainda das 8 horas, o contrato é no máximo 8 horas. Mas eu posso, eu falei aqui na hora do salário mínimo, fazer um contrato com a empresa, e hoje tem previsão legal numa lei que veio sobrepor, que já era permitido, que é o contrato a tempo parcial, que vai de 5 a 25 horas por semana. Então, se a empresa me contratou para trabalhar 20 horas por semana e eu não passar de 10 num único dia que eu não posso, e eu trabalhar sábado e domingo e estiver dentro do contrato, não tem hora extra. A hora extra é o que extrapola o contrato, sendo limitado os contratos no máximo 44 horas semanais e 8 diárias. Certo? O que passar disso. Mas eu posso contratar alguém para trabalhar 4 horas por dia. Se ele fizer 5, já tem direito a hora extra. Então, respondendo a pergunta, ela depende do contrato. Ela pergunta também do caixa. Estão respondendo no terminal. Quem trabalha na função de operador de caixa, qual a jornada de trabalho do A jornada é a mesma, ele só tem o direito ao quebra de caixa. A jornada é a mesma, não muda. Não tem alteração em relação a isso. Repouso semanal. Salário família, sim, basta ter a documentação, lançar no sistema, ele vai automaticamente gerar, depois é descontado lá na guia de previdência da empresa, quem paga isso é o governo e não é as empresas. Só existem regras para serem concedidas que normalmente é apresentado por contador, se coloca na pasta do empregado, comprovante de filiação, para saber a idade e algumas exigências menores. Não, tem 2 valores. Tem um valor até, acho que são 2 salários de contribuição. Ele é mais alto. A partir de que recebe mais do que 2 salários de contribuição, até um valor que eu não me lembro de cabeça, ele reduz bastante e depois não recebe nada. Então assim, para baixa renda recebe mais. Faixa etária da criança até, me ajuda? 14 anos. Porque servidor público é diferente, né? Jornada, claro, salvo se for portador de deficiência, que aí, se não for benefício louco, né? Jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 semanais. Depende do contrato. É o que eu estou falando. O que a empresa não pode é contratar para 6 horas e depois alterar o contrato ao arrepio do empregado. As alterações contratuais só podem ser feitas de comum acordo e desde que, ainda que de comum acordo, não haja prejuízo ao empregado, mesmo que indiretamente. Olha o alcance dessa norma. Ele não pode ser alterado sem o empregado concordar. Se o empregado concordar, porque às vezes ele é pressionado a isso, não pode ter prejuízo. Que prejuízo é esse? Eu tenho 2 empregos. Por exemplo do shopping. Eu trabalho numa empresa até as 4, saio ali, vou entrar na outra porta e começo a trabalhar na outra. Eu posso fazer isso? Pode. Aí eu acabo, agora a tua jornada vai ser 8 horas, eu tenho que perder outro emprego, é um prejuízo. O prejuízo direto, mas ele pode ser indireto. Eu estou trabalhando nesse horário no shopping sacrificante, porque das 4 às 10, o meu marido que trabalha na prefeitura, sai uma, pode cuidar dos filhos e não gasta com babá. Isso é um prejuízo indireto. Se ele alterar o meu horário, me causa um prejuízo. Ainda que eu concorde, lá na frente eu entro na justiça e sou indenizado pelos danos que eu sofri em relação a isso. Até por uma despedida arbitrária. Então tem que ter cuidado em relação a isso. Diga. E se para a empresa tiver que encaixar naquele horário, para a empresa que é necessário, se encaixa dentro desse horário? E se nesse horário não está funcionando. levanta e fala. Então, e se a empresa precisar que o funcionário se encaixe nesse horário, seja de necessidade da empresa ter o funcionário, e ela então diz, você não se encaixa, nosso horário é necessário pelo nosso trabalho, que você fique até esse horário. Como faz se a empresa despedir, no caso ele? A empresa pode. É mesmo? A empresa pode proporcionar ao empregado a alteração de necessidade de serviço. O empregado pode dizer, não quero.
Qual é a consequência lógica disso? A empresa demite. A doutora falou, ele pode demitir, mas vai pagar todos os direitos. Eu vou te demitir porque você não quis aceitar a troca. Ele não tem que aceitar. O jus variante, o direito de alterar o contrato, ele não pode me causar prejuízo. Ele não pode me causar prejuízo. O empregado tem que dizer, olha, não posso por causa disso, disso, disso. Meu horário é até às 6, mas eu tenho faculdade às 7. É um prejuízo indireto. Ele vai perder a faculdade. Não é vai perder aquele dia, ele vai perder todos os dias. Ele vai ter que parar a faculdade. Pode não interessar o empregado. Aí a empresa vai te demitir, aviso para ela, está demitido com todos os direitos, aquelas garantias que a professora falou no início. Vai pagar FGTS, multa, indenizar avisos se for o caso. Todas essas consequências. Essa jornada de 8 horas é o máximo, mas ela pode ser transmudada. Eu posso fazer jornada de 6, eu posso fazer jornada de 7h20, jornada de 8h48. Quando é que a jornada é de 8h48? Quando eu compenso o sábado de segunda a sexta. Tem empresa que facilitar faz assim, segunda a quinta, 9 horas, na sexta, 8 horas. Aí vai mais cedo para casa, na sexta, que é o Dia Internacional. Não é? Dia Internacional? Sexta-feira? Dia Internacional da cerveja. Isso. Duas perguntas. 7h20 é quando ele, em vez de trabalhar 4 no sábado, ele trabalha 6 dias no mesmo horário. 7 horas e 20 minutos somados dão umas 44 horas. Entrando na área de saúde, bem pouquinho, todas as empresas estão obrigadas a ter o programa de controle médio de saúde ocupacional. Significa o quê? Que o médico vai fazer um programa verificando tipos de exame, tipos de controle, tipos de palestras que tem que ser dado na empresa em relação àquele tipo de trabalho e aquele layout de empresa. Ele poderá ser mais complexo ou menos de acordo com o tamanho e a complexidade da empresa. Uma empresa de construção civil ou setor madeireiro exige um plano mais complexo do que uma empresa que venda CD, que venda sapato. Certo? O programa de prevenção de riscos ambientais trabalha junto com o programa de controle médico e saúde ocupacional. Vai verificar o quê? Exatamente isso que eu não disse. Os riscos no ambiente de trabalho para a saúde e a possibilidade de acidente do empregado. Tudo que nós conseguimos ver com nossos olhos nus, que pode causar um prejuízo à saúde do empregado ou que proporcionar um acidente, tem que ser verificado por esse programa e criado uma forma de reduzir esses riscos. Como é que se reduz riscos? Com proteção coletiva, primeiramente, e só em último caso com as proteções individuais, porque elas são incômodas. Então, cara, você tem barulho aqui, bota um protetor auricular. Não. Retira o ruído da máquina, jogando para fora, para cima, e se isso não for suficiente, aí se usa os equipamentos de proteção individual. Acho que acabou. Tem que elaborar um laudo para determinar isso, observar as normas de proteção de máquina, tem uma norma específica para isso, e as normas de ergonomia estão muito em voga hoje no Brasil, que são a adaptação dos móveis da empresa para o empregado. Vale dizer, o seu posto de trabalho. Ninguém está obrigado a trabalhar de pé, se ele pode trabalhar sentado. As cadeiras têm que ser adequadas, com possibilidade de regular, os vídeos também têm que ser regulados, proteção, suporte de perna tem que ser regulável também, braço, para que ninguém fique digitando em posição menor que o ângulo de 90 graus, o ângulo ideal é maior que 90 graus, para não forçar essa musculatura. Eu acho que nós teremos aí algumas perguntas, se tiver, já respondemos algumas. Eu não quis entrar na parte técnica, porque eu acho que vai surgir algumas perguntas a partir de agora, não sei como é que a professora vai fazer. Boa noite. Eu gostaria de saber, no caso de um funcionário, quando ele, a funcionária no caso, né, sai de licença maternidade e retorna após 4 meses, né?
quanto tempo após o retorno dela, no caso, pode ser rescindir o contrato de trabalho e no caso das férias também? Boa pergunta, eu poder falar lá no início. A gestante tem uma licença hoje ainda de 4 meses. Quando ela retorna ao trabalho e ela tem, paralelo a isso, uma garantia, uma estabilidade no emprego de 5 meses, que normalmente é 1 mês depois do retorno. Nem sempre. Esses 5 meses é contado do nascimento. Mas a licença pode ser concedida anteriormente pelo médico, por questões de segurança para a mãe, e ela voltar com 3 meses e pouco de nascimento do filho. Então eles não obrigatoriamente são nessa sequência, 4 mais 1. A mãe tem direito a 4 meses, que o médico decide se pode ser antes ou a partir do parto, e ela tem uma estabilidade de 5 meses a partir do parto. Esse sim a partir do parto. Então, quando terminar os 5 meses, ela pode ser demitida. Neste caso, o aviso prévio só pode ser dado após terminar. Ele não pode ser concomitante. Eu voltei, tenho o mesmo trabalho, já estou cumprindo o aviso. Eles são incompatíveis, os dois institutos. Então, se está em estabilidade, não tem compatibilidade para dar aviso prévio. As férias vai ser computada normal, se ela tiver em período de ser concedido, vai ser concedido. E se ela se terminar a concessão na licença, se prorroga essa concessão para o próximo mês. No caso das férias, a pergunta seria: um funcionário que saiu de férias e retornou, se automaticamente no fim das férias ele já pode rescindir o contrato? A mesma regra do aviso prévio. Você pode rescindir se indenizar o aviso. Porque senão, quando ele volta às férias, aí as férias também são incompatíveis com o aviso prévio. Está de licença, voltou, você pode dar as férias naquele mês que está de estabilidade ainda. Terminou as férias, terminou a estabilidade, pode conceder o aviso prévio ou indenizar. Você não pode fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Boa noite. Eu gostaria de saber, uma empresa prestadora de serviço que a tomadora ela paralisa o contrato dessa prestação e a prestadora se vê numa situação obrigada a suspender os funcionários das atividades e eles ficam sendo remunerados por isso por um período de mais de 30 dias e a legislação diz que eles perdem o direito a férias. E eu gostaria de saber em relação a 1/3 de férias, como é que fica nessa situação? Se paga ou não paga? Não paga. O que está acontecendo em relação a esse instituto? Esse instituto é anterior à Constituição de 88, que criou 1/3 de férias, e ele não foi corrigido ainda. Então, o judiciário tem mandado pagar, mas não existe uma legislação dizendo que esta licença remunerada por mais de 30 dias, que compensa as férias, digamos assim, que é essa a sua pergunta, ele não diz que tem que ser pago 1/3. Tá? Então, nós, do Ministério do Trabalho, não temos elementos ainda para obrigar. O Judiciário tem entendido que a Constituição não autorizou essa transmudação e ou ela é ilegal ou ela tem que ser paga com 1/3. Mas existe essa previsão na legislação. Se passar a licença não remunerada por mais de 30 dias, você pode anular as férias e contar um novo período aquisitivo, como é o caso das férias coletivas. A minha pergunta é com relação à licença de saúde, no caso da gestante. Se ela tiver nos últimos 8 meses, por exemplo, até 15 dias, a empresa paga, a partir dos 15 dias com o INSS. No caso da gestante, se o médico der um atestado de 30 dias, ela vai para o INSS? Também. Normalmente. Mas aí ela pode acatar, ela se encostar, não vai se encostar, ela vai... Porque teve um caso que aconteceu no meu trabalho, então assim, não foi para o INSS, acabou que a empresa acarretou... Se a empresa não encaminhar, ela vai arcar com o custo disso. Foi, aí antecipou, no caso, a licença maternidade. Depende do período, o médico não antecipa. São gravidezes de risco, ele determina que a pessoa fique em repouso, e aí é impraticável o trabalho, regra geral. Que é muito comum os médicos mandarem a funcionária, no caso da mulher, ser trocada de setor em função da gravidez. Tá?
As empresas não gostam muito disso, mas é melhor trocar ela trabalhando do que tê-la em casa. Porque o INSS não vai acatar a licença. Ela não está impedida de trabalhar, está impedida de trabalhar naquele posto. Então ela pode ser manejada para um outro posto, em que ela possa continuar produzindo para a empresa. Ela não está impedida de trabalhar. Que é diferente da gravidez de risco que necessita repouso. Esse é realmente licença por doença. E aí vai para o INSS, o INSS vai apreciar. Mas a última palavra ainda é do expediente do INSS. Só queria fazer uma pergunta. Seguinte, existe um caso de pessoas da nossa empresa adotar filho recém-nascido, né? E eu perguntaria, o que a lei garante se essa pessoa fazer essa adoção do filho, e ela tem direito a 4 meses também ou não? Ela tem direito à licença também, só que eu não sei te dizer exatamente, é porque ela muda. Depende da idade da criança, ela vai diminuindo. Eu não me lembro de cabeça, mas tem previsão para adoção, e ela vai diminuindo até não ter direito, dependendo da idade. Mas eu não me lembro de cabeça, te juro. Mas tem uma previsão. Eu quero perguntar mais uma coisa. Quando a pessoa faz uma cirurgia e ela fica de licença médica. Eu acho que não está aprovado ainda, não tenho certeza. Aí ela Acho que está pega o tramitando. dinheiro para receber lá dentro Mas do não tenho certeza. o dia que vai receber não recebe. Pode verificar isso e depois o professor passa na sala de aula. Estudos Careca, complementares. Boa noite. As regras da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, as regras constitucionais e as leis complementares, vale para empregado público ou existe alguma diferença? Os trabalhadores do setor público são regidos por 2 regras. Ou eles são seletistas, ou são estatutários. Como é que a gente verifica isso? Ou eles estão no cargo por uma questão seletista, que é ou concurso, ou nomeação ad nutum, quer dizer, quem nomeia pode retirar, ou eles fazem um concurso e têm a sua carteira assinada. As 2 situações. Tá? Se ele tiver a carteira assinada, tem os mesmos direitos. Aliás, o TST tem dito que eles não têm nem estabilidade. O seletista pode ser demitido. Tá? O cara do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, o pessoal pode ser demitido. Não precisa daquele processo administrativo que o servidor público tem que passar. Nada disso. Porque eu acho um equívoco, mas se eu tenho que entrar por concurso, eu tenho que sair de uma forma bem pesada. Tem um aqui, outro aqui, os 2 levantaram juntos. Boa noite. Muito se fala em legislação, obrigações que teoricamente é o que nos interessa, né? Mas em si, assim, quanto vocês param com nós? Que tipo de orientações vocês podem estar passando para nós, para os contadores ou profissionais da área de contabilidade, quanto à nossa mentalidade em lidar com o nosso cliente, empregador, e o empregado em si, querendo ou não, ele é nosso cliente também. Qual a mentalidade que devemos criar, devemos massificar na mente quanto a isso? Orientação Já me deram a palavra de novo, graças a Deus, né? Senão só ele que fala. Não, que eu ia responder para ti, porque eu me sinto na mesma condição, às vezes, como advogada. Embora o advogado seja contratado por uma das partes, a gente às vezes fica num dilema até ético, né? Que a gente tem que expor um fato, às vezes, de acordo não com a verdade, né? Então, eu acho que para vocês, contadores, é mais difícil ainda, porque se vocês vão ser contratados pela empresa, mas tem que dar uma informação errada para o empregado, isso até é uma ilegalidade, né? É uma questão ética, não jurídica. Você vai ter que se pautar pela sua moral, pelo seu desempenho e esperar que isso dê certo, porque não tem outro jeito. Na advocacia a gente também sofre isso aí.
eu acho que a parte mais... Me dá a palavra no minutinho. A parte mais difícil, a gente pode suprir com um bom conhecimento técnico. Inclusive com argumentos que façam com que o empregador ache que se ele não fizer de acordo com a lei, ele vai ter prejuízo no futuro, que o empregador sempre pega no bolso. É o que eu faço lá no escritório, quando eu pego o empregador. Eu digo, o senhor tem a opção de não fazer isso, mas se não fizer, né, pode até não fazer, mas vai acontecer tal coisa. Então a gente tem que ir para o lado, né, que dá o prejuízo, mostra o prejuízo. Para isso, vocês têm que ter um conhecimento bem firme e argumentos bem fortes, né, técnicos, para que ele se convença disso aí. Na minha opinião, é isso aí. Eu diria duas coisas, além do que o professor já falou. Primeiro, se proteja para você não ser envolvido em eventual irregularidade praticada pelo empregador. Principalmente na área tributária, em que vocês geralmente são solidários. Então tem que cuidar disso. Na trabalhista nem tanto, mas na tributária vocês são solidários. Então, sempre, ainda mais hoje com e-mail, manda um e-mail, me salva, me guarda. Olha, eu tenho que fazer isso. Se resguarde como profissional dessas questões. Essa é a primeira coisa. Segundo, apertou demais na área jurídica, consulte seu advogado. Deixe de ser advogado, administrador e contador ao mesmo tempo. Às vezes dá, o cara é meu cliente, mas às vezes o cara está aprofundando demais e ele faz isso conscientemente, até economizando o advogado. Sem pagar um plus. Se ele pagasse um plus para você, ele é ótimo. Mas não paga. Vocês sabem disso, quem é profissional da área sabe. Ele é consultado diuturnamente em questões que envolvem muito mais do que a contabilidade. Então, assim, cuidado, primeiro, para não ser solidário a eventuais irregularidades, e depois, se passar muito os teus conhecimentos, olha, isso aí tem que ser com um profissional de direito, ou de administração, se for o caso, né? Que é os que eu mais vejo vocês responderem por. Tem duas questões que surgiram aqui, que eu vou responder antes de perguntar, O atestado médico, a empresa é obrigada a aceitar? Sim, desde que seja dado por um médico credenciado do Sistema Único de Saúde. Sem que desvalorização. Mas a empresa não quis. Cuidado mínimo. Diga para o empregador, aceite o atestado. Mas eu sei que esse médico está dando processo médico. O que o empregado tem que ver com isso? Pode ser que aquele empregado, esse médico só atende quem vai pedir atestado falso, ou ele também vai lá atender pessoas normais que estão doentes? Quando é que eu sei que é falso? Tem que fazer um processo contra o médico. Mas o empregado está envolvido em processo contra os dois. Mas não é assim, eu não vou aceitar. É que nem empregado. O empregador vai dar advertência, eu não vou assinar como se isso fosse mudar o pensamento do empregador sobre a irregularidade praticada pelo empregado. O empregado recebeu uma advertência, assina, é recebimento, não é concordância. A partir do momento que ele recebe a advertência, ele tem um documento na mão para se defender. Escreve para o empregador, dizendo, olha, esse dia que eu faltei, ou que eu não vendi para o fulano, é porque o cara me xingou, estava me dando uma cantada, não sei, tem um monte de coisa que pode justificar aquela suposta irregularidade do empregado. Mas ele só pode se defender se ele receber o documento dizendo qual foi a falta que ele cometeu. Então ele recebe, assina, se defende por escrito e entrega uma via de volta para o empregador, que vai ter que dar uma solução. Ainda que você tenha justificado, eu não aceito, tá bom, mas eu tenho um documento lá e outro aqui para eventual discussão. Eu não vou assinar, é outra falta. Ele pratica duas. E essa segunda, se negar a aceitar uma advertência, a maioria dos juízes aceitam a justa causa. Então, tem que ter cuidado, meu irmão. Isso é insubordinação. É advertência, não estou dizendo, você assina que concorda. Não, eu estou só assinando. Não, o próprio professor pediu para me responder a pergunta. Acidente de trajeto. O que é acidente de trajeto? É um acidente que ocorre no trajeto do empregador do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Como é que eu sei qual é o trajeto dele? Está lá na declaração de vale transporte. É aquela. Ele diz que vai pegar o ônibus tal e tal. Esse é o trajeto dele. Ele se acidentou de moto. Eu sei onde é que ele mora.
Ah, mas eu saio da empresa e vou para a faculdade. Quando eu saí da faculdade eu me acidentei. Não é mais acidente de trajeto. Entendeu? Eu saí dali, eu tive um caso desse, eu quase morri por causa desse caso. Eu fui ameaçado de morte, fui preso, caso privado. Eu fui lá porque o empregado tinha se acidentado no percurso. Eu fui lá e descobri que o empregado na realidade saiu da empresa, que vendia bebida, mas não ficou bebendo na empresa, foi para um boteco na frente. Ficou enchendo a cara depois do meio-dia, às 6 horas da tarde, foi de bicicleta para casa bêbado e foi atropelado. Ele queria acidente de trabalho. E eu fui lá me metendo sem encrenca, vi que não tinha, descaracterizei, mas descobri mais um monte de irregularidade. Aí o empregador me prendeu lá, botou arma na minha cabeça, acompanhado de um policial paisano fazendo bico, e foi um negócio complicado aí na década de 90. Não morri, claro, estou aqui, mas quase. Boa noite. Boa noite. Sobre o contrato de experiência, o senhor falou que a experiência é mútua, né? Quando acabando o contrato, caso o empregador queira contratar o empregado, né, e o empregado decida dizer, não, eu quero mais, prorrogue essa experiência. É da decisão do empregador. Pode. Olha, eu acho tão difícil isso, né? Mas é possível, tecnicamente é possível. Tá? Um contrato a prazo determinado, ele só é prorrogado por manifestação de ambas as partes. Ocorre que se o empregado não manifestar essa intenção de prorrogar aquele contrato, e o empregador está satisfeito com o trabalho do empregado, no primeiro dia após o contrato por prazo determinado, ele se transforma em indeterminado. Só desaparece a cláusula do prazo e o restante das cláusulas do contrato continua em vigor. Então, neste caso, muito especial, o empregado deve se manifestar por escrito de não transformá-lo em indeterminado e sim de prorrogá-lo por mais tantos dias. O que pode fazer com que o empregador não queira fazer isso e rompa o contrato. Tá? É possível isso. Mas é possível ambas as partes fazerem o pedido de prorrogação. Se ninguém fizer, o contrato se transmuda em indeterminado automaticamente. Então, a contrário senso, alguém tem que se manifestar para que ele não continue ou que ele prorrogue. Em vez, isso, claro, se ele já não tiver sido feito todos 90 dias. Respondeu? É um caso que aconteceu. Foi mandado embora, né, um funcionário, e no exame demissional foi pedido para fazer vários exames que deu problema nas mãos, né? Como era vendas, disse que era muito difícil constatar que seria LEA. Entrou pelo INSS, fez tudo lá, eles também não alegaram que fosse isso, e assim que voltou para o trabalho, foi demitido. Não teria estabilidade. Até que ponto pode ter uma estabilidade uma pessoa que vai para o INSS e volta? Isso eu também gostaria de saber. E a que ponto a pessoa pode recorrer para provar que a deficiência foi causada no trabalho. Hoje existe um avanço na jurisprudência em relação a essa questão de doenças relacionadas ao trabalho e que não dá para se constatar que é puramente do trabalho. Né? Então, ou ela é incompatível com o trabalho e ela foi adquirida em outra situação, ou ela é compatível, mas aquele trabalho não seria suficiente para transformar aquela pessoa numa pessoa doente. O que a jurisprudência tem feito? Ela tem analisado sobre a ótica do que eles chamam de concausa. A causa do trabalho ajuda uma causa externa. Vou explicar. Eu tenho um trabalho numa lanchonete que eu fico fazendo, como é que chama? Salgadinho, abrindo massa. Eu trabalho lá das 5 da manhã até o meio-dia. À tarde eu faço salgadinho em casa para vender. Então existe uma concausa. Do que eu faço em casa, do que eu faço lá. Aliado às duas, eu fico doente. Então, mesmo em caso de concausa, o empregador é penalizado, não porque, mas a metade foi feito lá. Cadê os programas que deveriam detectar isso? Lá no início, que tipo de exame foi feito nele? Esse trabalhador trabalha numa situação mais perigosa, no exame periódico foi verificado em exames complementares essas questões que envolvem a 0DOT, tem que ser feito pelo fisiatra.
Então, o juiz tem analisado com causa. É o que é o caso da digitação também. Eu passo o dia inteiro digitando lá no banco, mas também estudo na faculdade e faço trabalhos em casa. Tá? Então, assim, só o trabalho em casa causou a doença ou está aliado ao que eu também faço no serviço? E isso foi só um plus que me levou a essa doença. Como a empresa está obrigada a ter essa proteção da saúde e segurança do trabalhador, ela é penalizada normalmente pelo judiciário. Então, Está me dizendo que é a última. Um funcionário teve direito às férias, mas ele não gozou das férias. Ele foi demitido e só cumpre carga horária de 4 horas diárias. Quais os direitos do empregador e do empregado nesse caso? Eu falei para vocês, na vez que eu disse isso, criar uma lei de contrato a tempo parcial desnecessária. Olha lá, tudo com 132A, por causa das férias, colocar a letra A. Se ele foi contratado por essa lei, que eu não me lembro o nome, acho que é 9.000, não lembro ainda, que chama-se contrato a tempo parcial, as férias dele são reduzidas em dias, que eu acho um absurdo, mas está lá na CLT. Tem uma gradação para o número de horas que ele é contratado. Mas tem que estar claro no contrato que é contrato a tempo parcial previsto nessa lei. Porque ele pode ser contratado por 4 horas, no contrato a tempo parcial ou no contrato de 4 horas. Ó, tu vai trabalhar 4 horas aqui no shopping da empresa X. Você tem direito às férias normalmente de 30 dias, com terço, e se for pago fora do prazo, dobradas, do mesmo jeito. Como é que eu aviso prévio? Se ele trabalha 4 horas, a lei não diz nada. Ele vai trabalhar só 2. Se ele optar pela redução de 2 horas por dia. É que as empresas normalmente já mandam com um xizinho dos 7 dias. Mas essa decisão é do empregado. É que nem agora que o aviso prévio pode ir até 90 dias, né? Não falei disso, mas todo mundo sabe. Houve uma alteração, se regulamentou a previsão constitucional e não é mais só 30, pode ir até 90. O empregado pode optar por ter 2 horas reduzidas nos 90 dias. Ele não é obrigado a aceitar o 7º último dia de trabalho, dos 90, como era dos 30. Tá? Essas questões ficaram dúbias e aí a gente aplica o princípio que eu falei no início da minha palestra, que é o princípio da proteção do empregado ou da norma mais favorável. Alguns alunos ainda queriam fazer perguntas, então eu vou pedir que procure o professor da disciplina de hoje e entregue a pergunta por escrito, aí depois a gente pode estar passando para os palestrantes e responder a pergunta individual ao aluno.